E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E hoje falando de uma série, vou até ajeitar meu microfone para falar melhor com vocês, que em certo ponto eu não gostei muito no começo, mas depois entendi o seu propósito, que é Ted Lasso, uma série premiada, aí o Jason Sudeikis ganhou um tanto de prêmio de atuação também, e depois os coadjuvantes foram ganhando nos anos seguintes, que é uma série da Apple TV e que retrata a vida de Ted Lasso, que é um técnico de futebol americano universitário que é contratado para um time da Premier League, o campeonato inglês, para quem não entende muito de futebol, para ser o técnico do time de Richmond, que obviamente é um time fictício, apesar de ter vários times de verdade em Ted Lasso, por conta de que a Rebecca se divorciou do marido que era dono do Richmond e ela queria ferrar o time. Então eu vou contratar um técnico para conduzir o time agora que eu me divorciei daquele canalha, e contratou um campeão do college americano de futebol americano para ser técnico de futebol normal, de campo, o soccer, como o americano diz, e que é chamado de football pelo inglês. A série, ela vai para esse lado bizarro e tal, assim, mas ela tem um pequeno fundamento que é na sua origem, por conta de que Ted Lasso virou uma série em cima de um personagem que o próprio Sudeikis interpretou em um comercial da Premier League, meio que sendo caricato nesse ponto. Football's football no matter where you play it. You got grass, you got cleats, and you got helmets with masks on them. There you go, tackle him. What the hell? That's not a tackle. It's just sliding around. Soccer tackle, sir. All right there, Gary. That's how you tackle. You know, read a lot of books, watched a lot of game films. But to be honest with you, the best way to learn how to play this game is to play this game. The square, goal, Circle. circle's goal. We came up with the flashcard system in order for me to make American comparisons to English teams. Manchester United. Super rich, everybody either loves them or hates them. Dallas Cowboys. Dragons on the crest. What's that hot girl's name from Game of Thrones? Khaleesi. Khaleesi. E a Apple achou interessante essa ideia e desenvolveu uma série em cima. Só que fica tudo muito caricato, e é a parte que eu não gosto, mas que eu entendi com o tempo porquê, de que Ted Lasso de futebol mesmo não tem absolutamente nada assim interessante pra se ver. A retratação do esporte de Ted Lasso é terrível, sabe? Terrível de verdade. Tipo, até desde o uniforme do Richmond parece uniforme de interclasse. O perfil do jogador de futebol ali é muito esquisito, assim. Apesar que jogador de futebol é uma criatura de outra parada, um nicho muito esquisito também. Mas não tem nada a ver com esse nicho esquisito de jogador de futebol que a gente está acostumado. Talvez o mais próximo seja o Jamie Todd, que é uma espécie de, vamos dizer assim, Neymar do time. É o craque cheio da coisa de andar de grife, assim, aquelas coisinhas e tal. O mais próximo. Esse o perfil de jogador que tem ali, quase tudo ali é muito esquisito, tirando o Obsania, que parece o Kanté. Até a representação das jogadas ali, tipo, cara, o esporte ele é muito mal. Eles tomam uns gols que o Ibis não tomaria, tá ligado? Claro que o Ibis tá jogando bem agora. Inclusive a representação do futebol cinematograficamente é terrível desde sempre. Você tem pouquíssima coisa que representa bem o futebol, assim, nas telas e nas TVs também. Você compara, por exemplo, a como o futebol americano é bem representado no cinema, é quase desleal você comparar assim, entendeu? Então, falta ainda uma obra de futebol, mas é um papo outro momento. A gente tem esse card quando a gente falou de filmes de futebol e obras de futebol, é tudo muito, se não é um documentário, é alguma coisa muito ligada a uma história do futebol, mas tipo assim, uma história ficcional sobre futebol bem contada mesmo, você tem pouquíssima coisa. Nessa parte esportiva, a série deixa muito aquém. Mas aí eu entendi que o potencial de Ted Lasso não é na questão esportiva da coisa, mas sim de personagens. A intenção de Ted Lasso em trazer essa mistura de uma série com um viés totalmente inglês, voltado para o público inglês, mas protagonizado por um americano, é interessante na hora que você junta os dois fatores nas construções de personagens. Porque o perfil do Ted tem toda essa questão clichê do futebol americano, como eu mencionei anteriormente, retratado no cinema, de ser o líder da equipe, ser o cara que vai conduzir o time à vitória, isso aqui lá e tal. Mas ele tem uma questão de, vamos colocar assim, uma leveza assim, que talvez a profissão teve que dar a ele,
onde ele sabe fazer uma leitura sobre as pessoas muito importante, sabe dar confiança e a energia que essa pessoa precisa para executar o que ele tá pedindo. E nisso tem muito mérito do Jason Sudeikis, porque ele não faz um personagem fácil. Ele faz um personagem que tem que estar o tempo inteiro no máximo de ser humano que ele pode, tá ligado? Ele tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre motivando, ele tem que estar sempre entendendo o problema das pessoas, ele tem que abraçar tudo e todos ao mesmo tempo. Ele não pode fazer caso, porque se ele abala, o time inteiro abala com ele, porque o time dele é uma porcaria, tecnicamente falando, logicamente. E isso cobra na vida pessoal dele, a vida real, sem ser esse arquétipo que a gente tá colocando aqui. Porque ele tem problemas com a esposa, ele tem problemas de relacionamento, em certo ponto, com a direção do clube. E nisso que mostra que talvez o grande lance de Ted Lasso seja a formação do time das nossas vidas. E não da formação do time esportivamente falando. Os perfis são muito distintos, eles não parecem que nunca iam se conversar na vida, mas por conta do Ted ser o fio condutor dessa galera, você tem esses perfis distintos que conseguem formar um time socialmente falando muito diverso e muito interessante de você analisar na série. Você pega, por exemplo, o Roy Kent, que fala assim na série, só usa preto e tudo mais assim, e que tem esse aspecto meio bad boy, mas que é um cara que carrega um legado de uma carreira de futebol, já foi vitorioso e agora tá num time ruim, e que tá tentando se encontrar no final da carreira, ligado à aposentadoria e tudo mais. O que um jogador faz? Porque tem uma máxima do futebol que fala que o jogador morre 2 vezes, uma quando ele se aposenta e a outra quando ele morre de verdade. Porque geralmente a vida do jogador de futebol, desde criança, é jogar futebol. Então quando ele para de jogar, ele tem que se encontrar na vida novamente. E toda essa jornada do Roy Kent, a gente tem dele se aceitando não mais como um jogador e o que ele vai fazer depois disso. Tem o perfil do Jamie Tartt lá, que, como eu falei, é o Neymar da parada. E é até interessante o Neymar assistir Ted Lasso pra se entender no Jamie Tartt, visto que ele tá falando que quer parar de jogar depois de 2022. Que é o jogador que não tem uma base, não tem uma estrutura psicológica e talvez até em certo ponto familiar para seguir na carreira de futebol e acaba virando um fruto do mercado, um produto, uma pessoa genérica e que só faz aquilo lá por questão de fama, status, assim, e perde a sua essência como ser humano e tem que se encontrar depois, e que convive com pessoas como, por exemplo, da Kelly, que é uma pessoa que tem essas questões, só que por ser mulher ela sofre um pouco mais, porque tem que sempre se ligar à beleza, se promover na imagem e tal assim, mas sua essência também acaba ficando um pouco perdida e acaba tendo que se encontrar em complementos que não são complementos reais, mas que são complementos que a sociedade julgava que seriam os ideais e que ela tem que seguir e tal assim, e acaba sendo um tanto quanto interessante ver a evolução dela de sair de só uma modelete que não adiciona nada nem para a vida dela para se tornar uma mulher importante dentro da história, na evolução ali dentro do time, assim, porque ela vai trabalhar com o time, apesar por envolver-se tanto com o jogador de futebol, e que junto com o personagem da Rebecca, que é uma mulher divorciada, cheia de rancor, assim, e que, em certo ponto, vê que ela tem que conduzir o time ao mesmo passo que ela tem que reconduzir a sua vida. Então você tem o crescimento da Rebecca profissional e da Rebecca como uma mulher também, assim, para se valorizar também, porque não é só um rostinho bonito e tal, assim, que ela tem que ter uma profundidade, que ela tem que se encontrar como essência de pessoa depois de um divórcio. E que isso reflete totalmente na carreira profissional dela também, de como ela vai conduzir o time, de todos os louros que ela colhe na condução do time também, que ela entregou na mão do Ted, que trouxe isso e também não trouxe totalmente a bobeira, porque assim, você olha o personagem do Ted falando coisa de futebol americano, no futebol de verdade, até para um mais leigo que fala, esse cara tá doido, mas ele tem ali o Baird, que é o técnico dele ali, pra meio que dar um equilíbrio, assim, dar uma sanidade no rolê, assim, dar uma esportividade necessária. Um profissional que vai ter uma ótica fria e mais incisiva sobre onde as coisas têm que se encaixar e que, nesse ponto, encaixou o personagem do Nathan, que era só um roupeiro, mas que ganhou todo um espaço, um respeito, por conta de que o Baird viu que ele tem uma questão interessante técnica de se colocar, e o Ted viu que ele era uma pessoa legal
uma pessoa que era escanteada pelo fato de ter um pequeno papel no universo do time, assim, mas que ele acreditou no Nathan e trouxe ele para comandar o time junto com ele, mesmo que ele não tenha um skill profissional para isso. E isso transparece em vários personagens no time, como por exemplo do Isaac McAdoo, que é o capitão lá que dentro de campo ele vira uma liderança, assim. Nesse ponto a filosofia do Ted Lasso, assim, com o ideal de um capitão de futebol dá muito certo, entendeu? Ele é um cara que sempre empurra um time, que sempre conduz ele dentro de campo e que dá confiança aos personagens como o Send Obsania, que é um jogador vindo de origem africana e que está se encontrando na Europa e tudo mais, e que busca, além de ser um jogador profissional, uma essência na felicidade. E nisso tem alguns desdobramentos bem interessantes do que ele acha ideal, do que para onde ele vai seguir. Então você tem construções de personagens muito boas e perfis muito distintos, que talvez só o futebol conseguiria juntar tudo num lugar só, num perfil só, numa história só. E esse ponto de Ted Lasso, da falta de futebol, que permitiu que perfis distintos do futebol se conversassem. Porque aí você tem pessoas que vivem disso, como por exemplo o Higgins, que é um pai de família e que dedicou a sua vida ao futebol por conta da família. E isso é muito interessante, um gestor assim que, tipo, ele sofre com a vida de futebol, mas ele sofre porque ele ama muito sua família, ele consegue dar um futuro para ela através do futebol, mas que também não é fácil para pessoa que lida literalmente com a parte dentro de campo, como por exemplo do Ted, que sofre com tantas coisas. E aí entra a personagem da psicóloga, que agora me fugiu o nome, me desculpe, vou colocar ela no canto aqui, mas que nessa segunda temporada principalmente é muito importante para dar uma sustentação a esses perfis diferentes, para dar uma equilibrada assim neles assim e em seguir em frente. Porque, cara, é muito caótico um time de futebol. Na questão dos perfis de pessoas, tem algum sentido. Talvez a cada perfil de pessoa ali não faça tanto, mas na questão de ser uma bagunça, até bagunça cultural. Você tem o personagem do Dani Rojas ali que ele é insuportável de tão feliz que ele é, tal assim, e nenhum mexicano acho que concorda que ele é desse jeito e tal. Mas, assim, você tem que ter um psicológico muito bem equilibrado pra você seguir em frente num lugar tão diverso. E a personagem psicóloga meio que vem pra trazer esse equilíbrio, e é interessante, porque Ted Lasso traz as reflexões que o time talvez importante é o time do analisador, que é eu e vocês aí do outro lado, sempre ajudando a gente a fazer um conteúdo mais legal. Então curta, compartilhe, favorite. Sinalize e se inscreva, a gente tá sempre produzindo conteúdo legal aqui pra vocês. Ao longo da semana vai ter Eternos, vai ter Duna, vai ter Aranhaverso, vai ter Matrix 4, vai ter tudo aqui. Eu quero vocês aqui trocando ideia com a gente sempre aqui. Então comenta aqui embaixo, sugestão de vídeo, o que você quer ver, de live também, que debate a gente quer trocar com vocês. Ajuda a gente a produzir, dá o like, se inscreve, porque isso ajuda a gente bastante. Espalha o vídeo pros amigos, faça esse time legal com a gente aqui, assim como Ted Lasso, e seu grande segredo, que é formar um time nas nossas vidas. Você tem seus amigos, assim, seu perfis, que se você tem amigos que são muito parecidos com você, seu time tá defasado, porque lá na frente vai ter um problema que foge ao escopo dos seus amigos, você vai tomar uma goleada. Mas se você tem um leque de amigos assim e de pessoas na sua vida bem distintas culturalmente, você vai entender melhor os problemas e as dores de todo mundo. Então, nesse ponto de você se envolver com pessoas visando seu crescimento profissional e pessoal, ao ponto que você ajuda a enriquecer também as outras pessoas, que eu acho que é o grande legado de Ted Lasso, na figura do Jason Sudeikis, no personagem principal dele ali, que é um técnico muito mais fora de campo do que dentro de campo. Então acho que essa é a grande lição que Ted Lasso deixa pra gente de formar um time legal para nossas vidas. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo analisador.